Manchester City e Milan são dois dos melhores times do futebol atual. Os dois fizeram um jogo muito equilibrado em alguns momentos. O City teve boa chance para ganhar o jogo, mas a Inter conseguiu segurar o City e levar um 0 a 0 fora de casa, que é muito importante nessa Liga dos Campeões. O vídeo de hoje eu vou mostrar como essas equipes são fortes, como os princípios de futebol delas são muito diferentes, mas como as duas conseguem ser equipes muito fortes que vão brigar pelo título da Liga dos Campeões. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Seixas, jornalista e analista de futebol. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a parte tática e estratégica de Manchester City 0, Inter de Milão 0, jogo pela primeira fase dessa Liga dos Campeões, agora em fase de Liga, e que teve um jogo em que a Inter conseguiu segurar o City, e que o City foi o que o City costuma ser, né, de posse de bola, de criar chances, mas a Inter conseguiu, de certa forma, segurar o City em boa parte do jogo, só foi amassada lá para o finzinho do jogo, e eu vou explicar nesse vídeo como o City fez isso, como a Inter se defendeu e também quais são os princípios de jogo dessas equipes, que são diferentes, mas os dois são muito fortes. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa uma curtida, já se inscreve no canal para você não esquecer. O meu canal é assistido por muita gente que não é inscrito, então se você está vendo o vídeo aqui e não é inscrito ainda, se inscreva para ajudar o canal a crescer e trazer mais vídeos aqui para vocês. Então vamos primeiro para o que foi o jogo. O City foi a campo com um sistema bem parecido com o que costuma jogar, que se estrutura para atacar em 3-2-5, que defende em 4-4-2, mas que usa, sobretudo, o Savinho pelo lado direito. O Savinho tem ganhando muito espaço com o Pepe, e ele é o canhoto que joga do lado direito e busca o drible. E ele foi muito bem nesse jogo, fez isso em vários momentos, mas a Inter tinha sempre dobras na marcação dele, então ele, por mais que ele ganhasse alguns lances, tinha sempre alguém na sobra para roubar a bola. Então o City teve um pouco de dificuldade para criar chances, a Inter se compactava muito bem e o City precisava girar muito rápido a bola e inverter o lado da jogada. Quando conseguia fazer isso bem feito, criava uma chance, e muitas delas você precisava começar de um lado, inverter para o outro e cruzar na área para alguém que pudesse aparecer livre, porque o City coloca bastante gente dentro da área, e aí até criava uma chance. É um time que tentava atacar muito o meio espaço. Eu já vou falar sobre o meio espaço em outro momento desse vídeo, onde vou falar mais sobre os princípios de jogo das equipes. Mas é um City que teve muita dificuldade de atacar o meio espaço, mas quando conseguiu criar alguma coisa também. E o principal, acho que fez o City dominar o jogo em boa parte da partida, foi ganhar as segundas bolas, que é a sobra. Então o City ganhava muitas segundas bolas, pressionava bem depois que perdia, então conseguiu segurar alguns contra-ataques que a Inter buscou e conseguiu também manter mais a posse de bola. Mas, no final das contas, a Inter conseguiu segurar bem o City, porque a Inter tem uma qualidade muito importante que é o time que consegue marcar bem alto, médio e baixo. Com bloco alto, médio e baixo. É um time que marca bem em todas as fases do campo e de todas as situações. Porque é um time que consegue caminhar muito junto, está sempre muito próximo. O primeiro atacante e o último defensor estão sempre num espaço muito curto do campo, né? Tanto na questão de profundidade quanto na questão de amplitude. É um time que se fecha bem nas duas questões. Tanto que o City buscava muita amplitude para isso, para tentar furar essa defesa. E a Inter consegue ter muita calma e paciência para defender, o que é muito importante. Porque se você tem um time que defende muito durante uma partida, ele vai precisar ter calma e paciência para não se afobar e sair numa jogada para tentar caçar e roubar uma bola e tomar um gol a partir disso. Isso acontece também. Então o time tem que ter muita calma para saber o momento certo de tentar roubar a bola. E a Inter sabe fazer isso, né? O Pedro Caixinha até estava falando essa semana do time dele, que o time dele, quando defende em bloco baixo, não tem tanta paciência e concentração. Isso faz com que o time erre e tome gols assim. A Inter não, a Inter tem muita calma, frieza para fazer esse jogo dela. Outra coisa que a Inter também sabe fazer bem é sair jogando. Ela tem uma circulação de bola e de jogadores muito importante, que eu já vou explicar melhor isso no campinho. Esse vídeo vou trazer o campinho tático para explicar essa questão. Então a Inter conseguiu em alguns momentos criar uns contra-ataques, criou umas chances assim. Tem um lance até que o Inzaghi fica revoltado assim, que a jogada não dá certo, e era uma chance muito boa de sair um gol. Mas no final das contas a Inter conseguiu trazer o jogo mais para o que ela queria do que o contrário. Então o City teve 60% de posse de bola, o que é bastante, mas não é tanto assim, porque em alguns momentos a Inter tinha trocas de passe para esfriar um pouco o jogo também. Daí na segunda etapa o jogo muda um pouquinho, o Pep Guardiola percebe que os espaços no jogo eram sempre muito curtos, então ele coloca o Gundogan e o Foden, que são jogadores muito bons nesses espaços curtos. Ele começa a criar algumas chances ali,
Mas perder o Savinho também foi ruim, porque ele perdeu um pouco de profundidade e jogadas pelo lado. Então, daí na parte final do jogo ele coloca o Doku, que é um jogador que tem muita qualidade de drible também, só que o Doku é destro, então ele colocou ele na direita e o time ganhou um pouco mais de linha de fundo. Isso foi importante também para criar cruzamentos. Tanto que a melhor jogada do jogo, acho que foi a última até, é um cruzamento dele pro Gundogan e ali quase sai um gol, mas é um City que quando conseguiu usar os meios espaços, as jogadas ali de profundidade, criou boas chances, né, quando conseguiu trocar passes nas pequenas brechas que a Inter dá, mas isso é muito difícil, né, então o Haaland mesmo quase não participou do jogo e o City criou algumas poucas chances, acho que as duas melhores foram com o Gundogan. Por mais que tenha criado um gol esperado de 2,35, que é alto também, o que quer dizer que o time poderia ter feito pelo menos 2 gols no jogo, mas foi uma Inter que conseguiu segurar um time que é muito avassalador jogando em casa e que não conseguiu perder, né? A Inter consegue um empate fora de casa nessa Liga dos Campeões, no jogo mais difícil que eles têm nessa primeira fase, entre os 8 jogos, e que é um caminho interessante para a Inter poder classificar entre os melhores primeiros entre os melhores times, né? Agora não tem mais primeiro de grupo, né? Entre os melhores times para ter uma fase melhor e escapar de um playoff, né? Acho que os dois talvez consigam, né? Tanto o City quanto a Inter, mas a Inter teve um passo importante empatando fora de casa com o City. Agora vamos para o campinho tático, que eu vou contar mais algumas coisas sobre estratégias e princípios das equipes. Agora vale explicar uma coisa no campinho tático, um disclaimer aqui, porque eu não tenho outras cores para usar no campinho, né? Então o azul vai ser a Inter, o vermelho vai ser o City. Eu sei que o rival do City é o United, que é vermelho, mas o rival da Inter também é vermelho, que é o Milan. Então, ia ter que usar um dos dois de vermelho, então nesse caso aqui vai ser a Inter de azul. Então, vamos pensar no campo dividido em 5 linhas, na questão de ataque. Aqui você tem o corredor direito, o meio espaço direito, esse é o meio espaço, que é o espaço entre o centro e o corredor. Muito usado pelos times, porque aí você consegue dar assistências e até finalizar em gol. O meio espaço esquerdo e o corredor direito. Os times do Pep Guardiola têm usado uma estrutura de 3, 2, 5 para atacar. Então ele coloca um jogador e cada um desses setores aqui de ataque, com os outros jogadores aqui para criar jogadas. Então é um time que busca muito fazer a bola chegar nesses setores para aproveitar ao máximo o espaço que tem no campo. Porque é um time que gosta de controlar o jogo, de organizar jogadas e de buscar o menos possível de caos. É um time que gosta de buscar o controle. Então, quando você vê o campo em setores, você quer aproveitar os setores. Então, quer dizer que esse jogador nunca vai sair daqui? Não, ele pode sair, ele pode vir para cá. Só que se ele vem para cá, alguém tem que estar aqui. Então, esses jogadores podem trocar de posição. Esse jogador pode vir para cá, mas alguém vai ter que vir para cá. Então, é um time que pode circular as posições, mas é um time que vai circular muito a posse de bola e o posicionamento dos jogadores, mas sempre mantendo a mesma estrutura, porque o time acredita que a estrutura que ele escolhe para jogar é a melhor para você buscar os homens livres, para você buscar espaço no jogo e para você se organizar na partida, porque você quer ter o jogo no seu controle. Então, isso é fundamental na partida, você ter os jogadores sempre na mesma estrutura. O time até defende em 4-4-2 muitas vezes, né? Um time que defende 4-4-2, mas na hora de atacar ele busca ter esse sistema de 3-2-5. A Inter, ela joga no 5-3-2, que pode chamar também de 3-2-5, mas na hora de sair jogando e de se estruturar em campo, ela usa outra estratégia. Vamos dizer que o time adversário, não vou dizer o City, né, mas o time adversário se defende muito compacto. O que a Inter vai fazer? A Inter vai usar bastante amplitude. Então ela vai colocar um jogador de cada lado pelo menos, talvez até 2. Colocar um aqui mais pelo meio, talvez um jogador aqui, outro aqui e sair com 3 aqui. Vai? É um time que vai circular bastante a bola pelo lado do campo, porque é aqui que vai ter o espaço. Mas agora vamos dizer que é o contrário, que é um time que é mais aberto na marcação, só que o espaço no meio é maior. Então a Inter talvez faça isso aqui, coloque mais jogadores pelo meio e que acabe usando mais o meio para criar chance. Talvez até tenha um de cada lado aqui, mas vai tentar usar mais o meio porque é onde tem mais espaço. Então é um time que pensa o ataque muito mais no espaço que o adversário dá do que propriamente numa estrutura bem fixa. Então é um time mais desorganizado, entre aspas, não é um time tão simétrico ou tão estruturado, é um time que busca mais os espaços. E não só isso. Você pode pensar, mas o time do Diniz faz isso.
Ele coloca vários jogadores no setor da jogada, para você criar e tem, sei lá, 2 aqui na retaguarda e um do outro lado para amplitude. Não necessariamente. Isso pode até acontecer, mas não é uma estrutura de jogo igual o Diniz. O que acontece mais é se estruturar de acordo com o adversário. Então, se o adversário vai ter espaço na amplitude, o time vai ter amplitude dos dois lados e não vai concentrar tanta jogada no setor. Então, é um time que vai variar os posicionamentos de acordo com o que o time estiver fazendo em campo. E na saída de bola, vamos dizer que esse jogo vai escolher uma saída mais de 3, depois vai ter mais 2 aqui na frente, ou mais 3, mas nada muito estruturado ou bem repetido, assim, não vai ser sempre a mesma estruturinha. E não só isso, como nem sempre aqui vai ser o zagueiro do lado direito, porque o zagueiro pode pegar a bola e avançar para cá. E esse jogador não necessariamente precisa vir para cá, mas se ele por acaso precisar vir, ele vai vir. E depois esse jogador vai vir para cá e vai vir outro jogador para cá, e esse vai para cá e vai vir outro. Então o time vai circulando a bola e às vezes os 3 jogadores aqui que estão mais atrás são 3 meias. E os zagueiros estão aqui, às vezes na amplitude, às vezes no meio da jogada. É um time que não mantém tanto a estrutura nem de posicionamento, nem de jogadores. É um time que muda muito. Então às vezes em uma jogada sai com 3, em outra jogada sai com 2, e os 2 são 2 zagueiros numa jogada, e em outra jogada são 2 meias. Então isso dificulta muito o adversário a criar referências e faz com que o time também tenha muita opção para sair jogando. Porque às vezes o time volta e sai numa jogada com 5 jogadores, porque está precisando naquele momento ter 5 para sair. Em outra só tem 2 para sair jogando. Então é um time que vai variando muito de acordo com o adversário. Ele não tem uma estrutura própria. A estrutura tem muito mais a ver com o que o adversário monta do que com o que ele mesmo planeja antes do jogo. Então dá para ver como os times têm referências diferentes de futebol, têm pensamentos diferentes dos seus treinadores. O que o Pepe Guardiola pensa não é o que o Inzaghi pensa. Isso não quer dizer que um esteja errado e que o outro esteja certo. São ideias diferentes de futebol e que cada um pode levar vantagem de formas diferentes. Mas eu acho muito interessante a gente ver tanto o Pepe Guardiola, que é o melhor time de jogo posicional e de jogo de posição no mundo, né? Então a gente tem que olhar o que o Pepe Guardiola faz e para quem gosta desse jogo entender o que ele faz. É a vanguarda do futebol atual, mas a Inter também é uma vanguarda de outro estilo, né? Então acho que é legal a gente olhar o que a Inter sabe fazer. É um time muito bom em contra-ataque, é um time que defende muito bem nesses 3 setores, então é muito interessante olhar como eles fazem isso, como eles pressionam sempre quem tem a bola, independentemente da zona do campo que eles estão. Um time que tem essa variação na saída de bola e na construção de jogadas que é muito diferente. Então acho que tudo isso é muito interessante para a gente ver na Inter. São ideias muito diferentes, estruturas de jogo muito diferentes, mas os dois são muito fortes. 2 times que vão brigar pelo título da Liga dos Campeões. Acho que o City um pouco acima, por ter um elenco um pouco melhor, está mais acostumado a essas disputas do que a Inter, por mais que a Inter tenha chegado à final da outra temporada, né, a temporada 22-23. São times, acho que muito fortes, os dois, e que vão brigar pelo título. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado desse tipo de análise que eu trouxe aqui para o canal, para a gente entender um pouco mais do que foi a partida no lado estratégico, tático e nas ideias das equipes. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, deixe algum comentário aqui no vídeo sobre o que você achou, tanto do jogo como das equipes. E é isso, até o próximo vídeo aqui no canal, valeu!